Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de falar sobre as melhores leituras de 2023. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like para você não esquecer. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Também já me conta nos comentários o melhor livro que você leu esse ano, mas se você não consegue decidir, me conta aí um dos melhores então. Vou deixar aqui no box da descrição os links para todas as minhas redes sociais, meu Instagram pessoal, lá eu atualizo em tempo real as minhas leituras, o Insta da minha papelaria, Papelaria da Cida, nós enviamos para todo o Brasil, e também o Insta do meu clube do livro, Clube Travessia. A gente vai ler 10 obras aí passando por vários países em 2024. Vou deixar também no box da descrição o link para todos os livros que eu citar aqui. Lembrando que comprando qualquer item através desses links da Amazon, eu ganho uma pequena comissão. Você não paga nada mais por isso e ajuda muito no crescimento do canal. Vamos lá então. Que missão difícil escolher essa lista de melhores leituras de 2023. Eu digo que 2023 foi realmente o ano da virada de chave nas minhas leituras. Final de 2022 eu li muita coisa boa, comecei a ler mais clássicos ali em 2022, mas 2023 foi realmente aquela virada de chave. Eu li muitos livros maravilhosos esse ano. Eu acho que foi um dos anos que eu mais li livros bons, então foi bem difícil escolher 10 livros para esse ano, escolhi um top 10 aí. E como é difícil, né, a gente sentar e pensar quando a gente lê tanta coisa boa. Eu li muita coisa boa esse ano, graças a Deus. Eu tô bem feliz com as minhas leituras. Eu aprendi a saber o que eu gosto de ler, né, dentro dos clássicos. Eu entendo o que hoje funciona para mim, o que hoje não funciona. Entendo também que a gente deve pausar algumas leituras que não estão funcionando ou até mesmo abandonar. Não tem mais esse medo de abandonar livros, né? A vida é muito curta para isso, inclusive fiz um vídeo só sobre isso. E acho que foram, assim, as 10 mesmo melhores leituras. Foi um ano que eu conheci muitos autores novos, muito mesmo. Então, isso também ajudou, né, a conhecer mais autores, mais jeitos de escritas. Foi, assim, um ano maravilhoso na questão da leitura. Eu fiz muitos projetos, nasceram muitos projetos nesse ano. Conheci muita gente legal, através da literatura, né? Então, vamos lá aos melhores livros do ano. Eu não coloquei aqui em ordem de melhores leituras, exceto terceiro, segundo e primeiro lugar. O top 3 está em ordem, vou falar ao final, mas os outros 7 eles não estão em ordem, só eu fui pegando e colocando aqui. Vamos lá então, uma oportunidade do Joseph Conrad. Aqui nós vamos ter uma história que vai se passar no mar. O Joseph Conrad ele tem, né, esse pano de fundo nas histórias deles, o mar. Então, assim, é uma coisa marcante do autor. Aqui a gente vai conhecer a história da Flora de Barral, né? Ela vai se apaixonar aí por um certo capitão. Então aqui a gente vai conhecer a história dela, de como eles se conheceram, a oportunidade que ela aproveitou, as coisas que aconteceram com ela. Tem uma resenha completa desse livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Então, não vou falar muito sobre eles, vão lá conferir a resenha. Foi uma surpresa conhecer Joseph Conrad esse ano, com certeza um dos melhores autores aí. Inclusive, vamos ler uma obra dele no Clube Travessia ano que vem. Então, ele marcou muito, assim, esse ano de boas leituras. Óbvio que teria que ter um C.S. Lewis aqui nessa lista, afinal é um dos meus autores favoritos, né? Atualmente, quem sabe o meu favorito. E aqui na Última Noite do Mundo teremos 7 ensaios que ele vai falar sobre diversos temas, desde a fé cristã até a volta de Cristo. Aqui é um livro que ele confronta muito, para variar daqueles que a gente tem que ler, né, com bastante calma, tem que se dedicar ao livro. Aqui ele confronta muito a gente, então a gente tem que sentar, tem que parar, tem que pensar, sempre com a sua escrita muito irônica, né?
ao falar de assuntos sérios, o C.S. Lewis ele tem essa pegada mais irônica, é uma das coisas que eu mais gosto na escrita do autor. Não acho que esse livro é um dos mais fáceis para começar a ler C.S. Lewis, mas com certeza é um dos necessários, é muito bom e também tem uma resenha completíssima aqui no canal. Fahrenheit 451 não poderia deixar de estar nessa lista. Assim, um livro que me marcou muito, me tocou muito, me tirou algumas lágrimas aí. E aqui a gente vai conhecer a história do Guy e da Clarice, né? Eles vão ficar aí amigos. O Guy, ele é bombeiro, mas não é um bombeiro qualquer. Ele não salva vidas, ele queima livros. Aqui, então, a gente tem uma ficção científica que vai falar aí do futuro. Eu confesso que não costumo ler muita ficção científica, mas esse aqui ganhou meu coração, né? É super conhecido. Vocês que amam ler, quem ama ler aí, precisa ler esse livro, é uma leitura aí obrigatória. Então aqui o Guy, ele vai começar a queimar livros, né? Eles vivem ali numa sociedade em que é proibido ter livros. E pessoas que têm os livros, esses bombeiros vão começar a queimar. E o Guy, ele vai começar a se questionar por que essas pessoas tentam salvar esses livros, né? Por que as pessoas têm esses livros guardados? Por que elas correm risco por causa desses livros? E ele vai começar aí furtando, né, um livro para ele poder entender o porquê de tudo isso. Ele vai começar a apaixonar, né, pelos livros, pela leitura e entender por que essas pessoas fazem isso. Também tem resenha completa aqui no canal, vão lá conferir. Sem dúvidas, um dos livros que mais me tocaram, com trechos lindos que arranca suspiros assim da gente, ao mesmo tempo que é doloroso, mas sem dúvidas não poderia ficar de fora. Vou fazer um adendo aqui no meio desse vídeo na questão de por que escolher esses livros como os melhores do ano, né? Claro que a gente tem que considerar aqui a escrita, enfim, muitas coisas, a importância do livro para a literatura, mas principalmente o quanto esse livro fala com a gente. É muito importante para mim que um livro é o melhor, assim, para mim, um dos melhores. O quanto ele tocou meu coração, o quanto ele fala comigo, o quanto naquele momento era o que eu precisava, o quanto aquele livro me traz conforto, me traz uma segurança. Enfim, são várias coisas, mas eu acho que principalmente o momento que a gente vive e o quanto aquele livro, ele, né, fala com a gente, ele tem um lugar especial no nosso coração. Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Com certeza ele tá aqui nessa lista, porque ele é daqueles livros que você começa a ler e não quer mais parar. Né? Aqui então a gente vai conhecer a vida, né, de Santiago Nassar. Na verdade, a gente vai descobrir o porquê mataram Santiago Nassar, que é, né, a primeira frase aí do livro, então não é um spoiler. E aqui a gente é uma verdadeira fofoquinha literária. Então a gente vai acompanhar, né, tudo que se decorreu ali no dia em que mataram Santiago de uma visão de fora. E esse livro é assim, você começa a ler, você não quer mais parar, porque você quer saber o que aconteceu, que levou à morte de Santiago. Enfim, a escrita do Gabriel é muito fluida, eu adorei. Com certeza quero ler mais livros desse autor. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Confesso que logo que eu finalizei esse livro, ele não entraria aí em uma das melhores leituras, mas conforme o tempo passou, eu comecei a relembrar coisas do livro, comecei a ficar refletindo sobre esse livro, então eu acho que isso também torna um livro melhor do ano, né? O quanto ele marca você, o quanto você fica pensando nele. E aqui, então, vamos ter, né, Cartas do Jovem Werther. Então, é um livro epistolar, né, escrito em forma de cartas. Eu gosto muito desse tipo de livro. É uma forma, assim, de literatura que me ganha muito, que ganha muito meu coração. Alguns dos meus favoritos aí são escritos assim. E eu acho que talvez por isso também esse aqui me ganhou. E aqui a gente vai, né, conhecer o jovem Werther, né, sua paixão aí, vamos conhecer os seus anseios. É um livro um pouquinho depressivo, mas a escrita do Goethe é maravilhosa. Eu fui muito surpreendida aqui, né, com essa escrita. Esse era um dos livros que não estava no meu planejamento para ler aí nesse ano. Se não fosse por causa da pós, talvez eu não teria lido nesse ano. E foi uma bela surpresa e eu já quero ler outras coisas que esse autor escreve. O Mercador de Veneza, do Shakespeare.
Foi a primeira obra que eu li, né, do Shakespeare, e ela ganhou meu coração. Eu tinha muito medo de ler Shakespeare, tinha medo aí da forma de escrita, de ser uma escrita muito, né, difícil, de eu não conseguir entender o que ele passaria, né, o que ele queria passar para os leitores. Então eu tinha muito medo de ler Shakespeare. E esse ano eu decidi que eu leria, né? Eu li também Hamlet, que era uma leitura obrigatória da pós, li Macbeth, eu li com o pessoal do Clube Lumen, e O Mercador de Veneza, eu li antes dos dois, foi a minha primeira leitura. Foi assim, incrível, eu nem sei dizer o quanto essa leitura falou comigo, o quanto eu me apaixonei pelo Shakespeare depois dessa leitura. Eu acho que foi uma boa escolha ter começado por esse, não pelos outros dois. Então aqui a gente vai conhecer a história do Bassanio, que ele pede, né, o empréstimo aí ao seu amigo Antônio, que era o mercador da cidade de Veneza, para que o Bassanio possa cortejar a Bela Porcia. Então Antônio ele não tinha esse valor, mas ele queria ajudar o seu amigo. Então ele pede aí pro Shylock, um judeu, para que ele empreste, né, ao Bassanio essa quantia. E ele oferece como garantia desse empréstimo um pedaço da sua própria carne. Enfim, um livro assim que tocou meu coração, que me fez apaixonar pela escrita do Shakespeare, que me faz querer ler mais obras dele. Eu acho que esse que sempre vai ser assim meu top 1, né? Vamos ver. Por ter sido o primeiro, por eu ter gostado tanto assim. Eu recomendo muito, já cansei de falar sobre esse livro aqui no Instagram. Eu tô sempre panfletando O Mercador de Veneza. Então, eu acho que assim, é uma das leituras necessárias para quem quer ler Shakespeare. E, né, dos três que eu já li, é uma boa pedida para iniciar na leitura desse autor tão renomado. A Metamorfose do Kafka. Gente, esse livro aqui, ele mexeu com os meus pensamentos. Aqui nós vamos conhecer a história do Gregor, né? Que ele, do nada, ele acorda e ele está metamorfoseado, ele se tornou um inseto. Aqui a gente não vai saber ao certo, né? Qual inseto ele se transformou, porque na verdade não é o inseto que ele se transforma, é um inseto que a gente mais tem medo. Então fica ao nosso critério tentar imaginar, né? Esse inseto que ele se transformou, talvez uma barata, uma mosca, enfim. E aqui a gente vai ver as várias facetas, assim, de quando você some, né? O que realmente tem de importante na sua vida, ou para quem você realmente é importante, né? Será que se isso acontecesse com a gente, quais seriam as pessoas que vão se importar com o nosso sumiço? Ou será que as pessoas gostam da gente pelo que a gente dá, não pelo que a gente é? Se a gente não pudesse mais dar aquilo, né, que a gente dá, será que as pessoas se importariam ainda com a gente? Enfim, é um livro que também me fez ficar pensando bastante. E eu achei que eu não ia gostar, mas assim, foi incrível fazer essa leitura. Ela me rendeu bons pensamentos, bons dias aí pensando sobre várias coisas, refletindo. E é isso também que eu acho que, né, gera um dos livros melhores do ano. Essas reflexões que o livro traz pra gente, né, que ele faz com que a gente fique pensando aí por algum tempo. Então aqui a gente vai ver a relação também do Gregor com seus pais, principalmente no que diz respeito a partir do momento que ele se metamorfoseou, eles meio que ignoraram a existência dele, sabe? Eles não se preocuparam, né, com o que tinha acontecido com o filho, então foi assim um desleixo, como se ele tivesse virado um nada, como se tivesse morrido. Foi assim, um livro bem impactante nesse sentido, né, de saber o que você reflete para as pessoas, muitas vezes para as pessoas mais próximas de você. E por isso, talvez, assim, uma das melhores leituras do ano, por trazer tantas reflexões, por marcar tanto. Então, se vocês não leram, leiam. Foi um dos livros também que não poderia estar fora dessa lista. E agora vamos para o meu top 3 de leituras do ano. Eu acho que aqui é meio, né, previsível já, do tanto que eu falei desses livros ao decorrer do ano. E foram livros, assim, que me marcaram muito, porque eu penso muito neles ainda. Foram livros que eu conheci a escrita desses autores este ano. Eles falaram muito comigo, eles tocaram meu coração de diversas formas, eles me trouxeram muitas reflexões. Enfim, vou falar um pouquinho aí sobre cada um. Em terceiro lugar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso amado Machado de Assis.
Esse é aquele livro que a gente lê lá no ensino médio como obrigatoriedade, talvez ele não fale tanto assim com a gente, né? E logo que eu li esse livro, eu soube que seria com certeza uma das melhores leituras do ano. Eu devorei, eu assim, li muito rápido, ele falou muito comigo, eu marquei bastante, eu consegui me prender muito a essa leitura. Eu acho que a escrita do Machado aqui é de uma forma assim singular. Ele faz com que o leitor, né, se envolva no livro. Ele interage muito com o leitor, isso é uma das coisas que eu gostei muito aqui. Então aqui a gente vai conhecer a história do Brás Cubas, né? É um narrador morto, né? Então ele vai escrever, vai narrar a sua vida depois da sua morte. E eu acho que aqui a gente consegue ver as facetas assim de uma pessoa, né? Nesse caso aqui, analisando toda a sua vida, tudo que ela fez, o que ela poderia deixar de ter feito, o que ela poderia ter feito diferente. Então, isso fala muito comigo, assim, essas versões. Então, esse tipo aí de leitura de escrita fala muito comigo. Eu acho que por isso também que ele ganhou tanto meu coração. Os temas, as reflexões do Brás Cubas aí é o decorrer da sua vida, então é um romance aí, né, de formação, porque a gente vai conhecer a história dele desde pequeno até a sua morte, as paixões que ele teve, que ele, né, deixou aí de viver, de investir, e com certeza é uma das obras-primas aí da nossa literatura nacional. E falando em literatura nacional, meu top 3 aí, dois deles são uma literatura nacional que a gente precisa, né, valorizar, temos escritores maravilhosos. Mas enfim, Memórias Póstumas está aqui como um dos melhores do ano e não poderia ficar de fora. Judas, o Obscuro, do Thomas Hardy. Zero surpresa aqui, né? Gente, esse livro, vocês não têm noção de como ele falou comigo. Eu me pego pensando nele ainda. Eu li ele em outubro. Estamos aí dia 26 de dezembro, dia que eu tô gravando esse vídeo. E ele fala ainda muito comigo. Muitas vezes eu me pego pensando no final aqui de tudo que aconteceu com Judas. Aqui também vamos ter, né, um romance de formação que a gente conhece a vida, né, do personagem aí desde o comecinho até o final da sua vida, né, que a gente não tem muito o final da vida dele, mas a gente tem toda essa trajetória. Então aqui a gente vai conhecer a história do Judas, né? Ele era um menino muito sonhador. Quando criança ele foi morar com a sua tia. Os pais dele faleceram, então ele foi morar com essa tia. Essa tia criou ele, né? E ele sempre tinha o sonho aí de ir para Kushmeister, que era uma cidade que ele queria muito ir para lá estudar e trabalhar. Mas, né, no decorrer do caminho, ele conhece uma moça muito bela, né, a Arabella, e ele se envolve, né, com essa menina, mas no coração dele sempre teve aí um amor pela sua prima Sui, e acontecem algumas coisas que ele se encontra com Sui, ele vai para Kushmeister, ele, né, realiza o sonho de ir para lá, mas as coisas não são muito boas e a história assim é bem pesada. É uma história que não é muito fácil de ler, e eu acho também que, dependendo do momento que você tiver na sua vida, isso vai tornar a leitura um pouco mais difícil também. Então, eu digo que você tem que estar muito bem para fazer essa leitura, mas, assim, é um dos livros que mais me tocaram esse ano, não é à toa que ele está aqui no meu top 3. E eu fico refletindo muito sobre a escolha do Judas, né, as escolhas que ele fez durante a vida dele. É, Tudo que acontece assim no final desse livro é muito chocante, tem coisas assim que você não espera. E quando você acha que vai melhorar alguma coisa, vem uma coisa pior. Então tem um plot twist ali no final que você fica assim, meu Deus. É uma cena assim meio nojenta, mas que te deixa assim de boca aberta. E a escrita do Thomas Hardy assim é sem dúvida uma das melhores que eu li esse ano. Ele envolve a gente, ele consegue fazer com que a gente se envolva aqui no personagem. Enfim, uma das melhores leituras do ano. Tenho resenha também completa que saiu aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards para vocês ir lá conferir. E depois me contem se vocês vão ler esse livro. E o melhor livro do ano, surpreendendo um total de 0 pessoas. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Essa foi uma leitura, gente, que eu fiz em janeiro. E ele ganhou meu coração. Eu sabia que ele ia ser o melhor livro que eu tinha lido esse ano. Não importava qual outro livro eu lesse, eu sabia que esse ia ser o melhor livro do ano. Ele tocou muito meu coração também. Aqui também temos, né, um romance de formação. Aqui a gente vai conhecer a história aí, além das histórias dos personagens, a história do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito
desse tipo de livro. Um livro também bastante descritivo, e o Érico tem esse poder de descrição maravilhoso. Ele descreve as paisagens, ele descreve personagens, então aqui a gente vai conhecer, né, a história da família Terra Cambará, começando lá com Pedro Missioneiro, com Ana Terra, descendo ali depois para um certo Capitão Rodrigo, Dona Bibiana, e aqui a gente vai conhecer a história da família, a junção dos Terra Cambará, tudo que aconteceu ali na história do Rio Grande do Sul, as suas dificuldades, os dramas, as brigas, os anseios, os anseios dessas mulheres tão fortes, tão guerreiras, e foi com certeza, assim, um livro que me marcou muito, que vai ficar em um dos melhores livros da vida, um dos favoritos da vida, e eu quero muito ler a continuação no próximo ano. E conhecer assim, a escrita do Érico foi muito bom. Eu sempre vi muitos elogios à escrita dele, não só sobre O Tempo e o Vento, mas outros livros, né? Como aí Incidente em Antares, Olhar os Lírios do Campo. Então era um livro que eu queria muito ler por causa disso, por causa da sua fama, ser uma escrita bem poética. Apesar de ser um livro bem grossinho, é uma escrita que te envolve, que você não quer deixar de parar de ler esse livro, que você não quer terminar, e falou muito comigo, eu gostei muito, eu me envolvi muito na história, é um tipo de história, né, que eu gosto. Enfim, esse aqui já estava batido do tanto que eu falei aqui no canal, lá no Insta também falei muito, vocês já estão cansadíssimos de saber. Sempre que aparece esse livro lá no meu feed, eu sempre falo, né, melhor livro do ano. E não tinha como ser outra a não ser O Tempo e o Vento. Essas foram as minhas 10 melhores leituras desse ano, mas não poderia deixar de trazer aqui menção honrosa ao meu livro favorito da vida, que foi uma releitura. Então eu não trouxe no top 10, deixei no top 10 leituras que eu, né, fiz pela primeira vez. Mas Razão e Sensibilidade não tem como não estar nessa lista, nessa releitura. E esse livro, já falei dele aqui, né? Acho que foi um dos últimos vídeos aí do canal. Vocês sabem que é o meu livro favorito da vida. E esse livro ele fala assim comigo de uma maneira que eu não sei explicar, né? Falei também ali na resenha, mas ele é muito importante para mim, essas versões aí de razão e de sensibilidade, essas facetas podem coexistir na mesma pessoa, mas que talvez algumas prevaleçam mais em algumas pessoas do que em outra. E esse livro, além de ser, né, uma história que eu gosto de avaliar essas vertentes de razão e sensibilidade, ele também me marca muito por muitas coisas, ele tem um marco assim na minha vida muito importante. E eu nunca vou conseguir descrever o tanto que esse livro é importante para mim. E por mais assim que eu sei que muitas pessoas não gostem, né, não sejam os favoritos da Jane, não sejam um dos melhores escritos, para mim ele nunca vai deixar de ocupar esse lugar aí no meu coração. E eu tô quase me emocionando ao falar desse livro, mas ele fala muito comigo mesmo. Ele tem esse lugarzinho reservado no meu coração. Vou parar de falar para mim não me emocionar, mas eu nunca vou deixar de colocar esse livro no meu top de livros favoritos da vida. Quero reler aí daqui a alguns anos, quem sabe daqui a uns 2 anos, né? Fazer essa leitura a cada 2 anos, porque realmente fala muito comigo. Eu achei que poderia não gostar dele tanto assim na releitura, mas eu me apaixonei ainda mais, se é possível ainda isso. E deixo aqui a minha menção honrosa, então, a Razão e Sensibilidade. E é isso. Então, esses foram aí oficialmente os melhores livros do ano, as melhores leituras que eu fiz esse ano. Como eu disse, foi um ano de ótimas leituras. Foi difícil fazer essa lista, mas esses livros que estão aqui, todos eles me marcaram de alguma forma, eles falaram comigo de alguma forma. E me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você ficou curioso para ler. E também não esquece de me contar qual foi o seu livro favorito de 2023. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.